Ô, Gabi, sabe que todo dia eu tento caçar uma notícia boa, né? Afinal de contas, o noticiário é pesado, né? Ainda mais às sextas-feiras, o pessoal já afrouxando a gravata, já pensando no happy hour de mais tarde, né? Aquela história de já enfiar o pé na jaca, para quem pode enfiar o pé na jaca para curtir o final de semana, né? Mas tem um caso aqui nos Estados Unidos, né, que está chamando a atenção do país inteiro. É um caso envolvendo uma creche no estado do Mississippi, em que algumas imagens que foram feitas ali por funcionárias simplesmente chocaram o país, né? Muita gente aqui é pai, é mãe, né? Tem aquela preocupação, meu Deus do céu, vou levar meu filho para a escolinha, para a creche e tal, ali quando começa aquela volta ao trabalho. Aqui nos Estados Unidos não tem essa história de licença maternidade, né? Então é mais ou menos imediatamente tem que arrumar babá para quem quiser continuar trabalhando e tudo mais. Mas no Brasil as creches estão espalhadas e sempre fica aquele receio, né? Como é que meu filho, como é que minha filha vai ser tratada? E essa em especial no Mississippi chamou atenção porque uma das cuidadoras, sei lá o que tinha na cabeça, né? Ela enfiou uma máscara similar àquela do personagem do filme de terror Pânico, né? E começou a amedrontar as criancinhas que estão ali chorando, gritando, né? Na hora do almoço, na hora da refeição. Um negócio que você fala, meu Deus, qual é a ideia desse ser humano, né? Que tipo de ser humano faz uma maldade, uma crueldade, e as outras funcionárias estão ali filmando, gravando a imagem, enquanto as crianças estão desesperadas, tentando fugir, correr. Ela vai atrás, fala, você foi mal criado, vou levar você para fora. Uma tortura, uma tortura. Negócio que qualquer pai, qualquer mãe ficaria desesperado. Para quem tiver a possibilidade de ver as imagens no nosso canal no YouTube, né, dessa senhora que foi ali, começou a gritar, a berrar com as crianças, é um negócio que não dá para entender. Depois ela apareceu dizendo que era uma brincadeira, achou que as crianças de 2 anos fossem ficar felizes, né? Mas é evidente que não tem a menor condição de ficar feliz numa situação como essa. E os pais, evidentemente, ficaram loucos, né? Dizendo que as crianças até hoje choram em casa, estão traumatizadas e tudo mais. E aí eu queria puxar justamente para a consequência disso, né? Evidente que a primeira consequência foi a demissão dessas funcionárias todas, né? As crianças e os pais horrorizados, né? A dona da creche foi lá e decidiu demitir, falou que não tinha ciência, não sabia do que estava acontecendo, não estava na creche naquele momento, mandou todo mundo embora. Mas o que mais me chamou a atenção foi a agilidade que esse processo tomou. Por quê? Porque todas elas estão respondendo agora na justiça a acusação de abuso infantil. E essa moça que aparece na imagem mascarada está presa. Está presa. Simplesmente presa. Não tem essa história, ela estava brincando. Foi uma situação que eu achei que ia para um lado, foi para o outro. Não teve conversa, não teve historinha, né? E não teve também, e esse é o grande ponto, né, de uma realidade que a gente convive aqui nos Estados Unidos, que é completamente diferente da realidade da justiça no Brasil, que é rapidez. Não tem nessa história, ano que vem a gente vai julgar para saber se teve algum... Não, uma já está presa, as outras estão respondendo a processo, né, por causa justamente de abuso infantil, e é uma resposta que você dá imediata para os pais e também para os outros educadores para falar, gente, não pode ter esse tipo de situação. No momento em que você entrega seu filho numa creche, num centro educacional, tem que ser tratada com o mínimo de respeito e não com terrorismo, como apareceu nessa imagem. Por melhor que tenha sido, sei lá eu, na cabeça dessa senhora, a ideia de proporcionar alegria para as crianças com a máscara do terror, do pânico, né? Um negócio que não tem o menor sentido. Então é isso, Gabi, só para dizer que essa história da justiça funcionar, né, faz uma diferença tão grande, né, nessa rapidez, nessa agilidade, nessa resposta que você tem numa situação terrível como essa, e não demorar 1, 2, 3, 10, 15 anos, como a gente já viu em situações terríveis no Brasil, em que pessoas morrem, tragédias, aquelas coisas que abalam o país, que a gente vê toda hora. Pelo menos aqui a banda toca de uma maneira diferente para quem comete esse tipo de absurdo, Gabi.